Salve galera do Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Estou aqui para informá-los que sim, hoje Fernando Diniz caiu. Sim, hoje o Santos está sem técnico, o Santos acaba de perder seu técnico, na verdade de demitir seu técnico. O técnico Fernando Diniz foi demitido, tá? Começo trazendo a notícia, depois eu vou fazer uma análise bem curtinha aí do trabalho do Diniz. E por fim a gente fala um pouco de próximos treinadores, ideias de jogo, que eu gostaria de ver no Santos. E é claro, essa semana vai ser uma semana cheia, afinal vai ser uma semana onde eu vou dar ideias de técnico pro Santos, falar de técnicos que eu não queria no Santos, aquelas semanas típicas que vocês sabem que aconteceram quando saiu o Cuca no final do ano e também que aconteceram quando saiu o Ariel Holan, tá? Notícia é que o Diniz saiu, tá bom? Tem comunicado oficial do Santos, mas trago por enquanto uma notícia aqui da UOL, tá? A UOL fala, o Santos anunciou nessa tarde, dia 5, tá? Isso aqui saiu há 10 minutos exatamente, via nota oficial, que Fernando Diniz não é mais treinador do clube. O clube afirma que o técnico foi avisado na decisão ainda em Cuiabá. Foi a terceira derrota seguida do Santos, que recentemente foi eliminado da Copa Sul-Americana, perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil. Nos últimos 9 jogos, a equipe só venceu uma vez e está colocando 4 pontos da zona de rebaixamento. O Santos já mandou o comunicado aqui, né? Comunica que o treinador foi comunicado ainda em Cuiabá e que os auxiliares Eduardo Zuma, Ian Rezeira e o preparador físico Wagner Bertelli também vão deixar o clube. Tá? O Santos falou que espera que o Diniz vai bem e tudo mais. E bom, cara, então é oficial, o Diniz está fora do Santos. Nada foi falado de multa, mas acredito que sim, o Santos vai pagar a multa rescisória do Diniz. Afinal, se é o Santos que demitiu o técnico, o Santos tem que pagar a multa. Muito vou falar, é uma multa milionária, Rex? Não. A multa do Diniz era simplesmente 2 ou 3 salários, se eu não me engano, que o Diniz tinha que receber, tá? Então, eu acredito, meu cálculo mental aqui, que o Santos vai pagar 900 mil. Ou seja, o salário desse mês, do próximo e do próximo. Acabou. Não tem multa, é um contrato CLT, então estamos resolvidos, estamos tranquilos quanto a dinheiro de mandar o Diniz embora, tá? Não, claro, vai pesar um pouquinho, 300 mil aí é um peso, mas não é nada também astronômico como foi em outros casos aí, que a gente pode lembrar de Cuca, de outros técnicos no passado. Vamos então falar dos números. O Diniz foi bem no Santos, o Diniz mereceu a demissão? Sim. Trago os números do Diniz aqui, ó. O Diniz em 31 jogos, isso aqui é uma notícia do UOL. Em 31 jogos ele teve 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. 31 vitórias e poderia ter conquistado 93 pontos. Dos 93 pontos ele conquistou apenas 41, ou seja, aproveitamento de 44%. Porém, se a gente descontar, vamos falar assim, vamos descontar 9 pontos de 9 pontos, então vamos colocar 32 pontos que o Santos fez, né, em 31, vamos colocar, 28 vezes 3, 84, beleza, 31 dividido por 84, o Santos tem um aproveitamento de 36%, se a gente descontar o jogo do Juazeirense e o jogo a vitória contra a Juazeirense e os 2 jogos contra o Cianorte, tá? Então, sem considerar esses jogos, um aproveitamento muito baixo do Diniz, abaixo de 30%, se bobear, abaixo inclusive do Ariel Holan, tá? O Ariel Holan, se a gente não contar os jogos que ele jogou com o time reserva, ele tem um aproveitamento melhor do que o do Diniz, tá? No brasileiro, especificamente, essa conta é muito mais fácil de fazer, a gente simplesmente pode ver que o Diniz podia ter ganhado 57 pontos. O Diniz ganhou apenas 22. Então, ele teve um aproveitamento de 38% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Outro aproveitamento pífio, outro aproveitamento de time rebaixado. Vai lembrar, um time para se garantir na Série A tem que fazer 46 pontos. No primeiro turno, para isso, tem que ter feito 23. O Diniz fez 22. Então ficou abaixo dessa média. Numericamente também era motivo para o Diniz cair, tá? O Diniz, se a gente pegar na temporada do Santos aí, como um todo, né, nesse ano, a gente tem um time que marcou poucos gols comparado a outras temporadas, não vem marcando muitos gols, e eu pego isso pelo número do Campeonato Brasileiro, tá? No Campeonato Brasileiro, o Santos marcou 20 gols e tomou 25 gols. O Santos é uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para a defesa do Bahia. Tirando a defesa do Bahia, o Santos é o time que mais toma gol no Campeonato Brasileiro. E não é o time que mais faz. O Santos fica atrás de Internacional, atrás do Atlético Paranaense, fica atrás do Flamengo, fica atrás do Bragantino, do Fortaleza, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, uma série de times. Então não é o time mais ofensivo, e sim é o pior defensivo. O que mostra que a tática do Diniz não deu certo no Santos, não foi bem aceita pelos jogadores, tá? E aí a gente faz uma meia análise rápida do Diniz. Por que o Diniz não deu certo? Eu coloco 3 motivos. Primeiro, ele tem uma mentalidade progressista, uma mentalidade de futebol europeu, posse de bola, toque, legal. Porém, a metodologia e a técnica de aplicação do Fernando Diniz
fogem totalmente desse tipo de coisa. É coisa muito retrógrada, é de ficar gritando com o jogador, assim como o Luxemburgo fazia, sei lá, em 2004, sabe? Coisas que os jogadores de hoje em dia não aceitam mais. O jogador não aceita mais que você chame ele, xingue ele, brigue com ele o tempo todo, sem pausa. Então isso já é um motivo que quebra um pouco o técnico. A outra, ele quer controlar o time o tempo todo. Ele quer que o jogador faça exatamente o que ele está mandando. Meu amigo, se você quer isso, vai jogar FIFA. Você não vai conseguir fazer com que o jogador cumpra suas ordens o tempo todo. Você dá uma ideia de jogo pro jogador, ele vai tomar decisão. Então, ele ficando tomando decisão pro jogador o tempo todo, deixa o time o quê? Previsível. Previsível, automático e sem confiança. O que faz uma queda de rendimento muito grande, que foi uma outra coisa que condenou o Santos. Outras coisas que são muito complicadas no Diniz. Ele é um técnico que procura o tempo todo autoafirmação. Então ele não adapta o time dele ao adversário. Ele quer sempre jogar do mesmo jeito, com os mesmos jogadores, com as peças de confiança dele. Marcos Guilherme, Camacho e tudo mais. Cara, eu gosto do Camacho, mas o Camacho tem hora que tem que sair. O Marcos Guilherme não é mau jogador, mas tem hora que tem que sair. E ele não deixa os caras saírem para tentar se autoafirmar. Mais do que isso, ele quer jogar no estilo de jogo que às vezes não é o melhor para aquele jogo. Ele não quer ver isso e não aceita essa crítica. Ele não faz uma crítica dele mesmo. Isso faz com que ele seja um técnico imaturo e despreparado ainda para assumir um time do tamanho do Santos. É um técnico que realmente parece não ter o rendimento apropriado. E por fim, Diniz não é o técnico que usa as qualidades ideais do time do Santos. O Santos é um time que precisa de velocidade, de campo para progredir. Tem o Lucas Braga com atacante rápido por um canto. Marinho, que pode jogar mais centralizado, mais aberto pelo outro, mas também tem alguma explosão. Marcos Guilherme, jogador de explosão. Jogadores de velocidade, que precisam de campo para progredir. O próprio Pirani precisa de campo para progredir. Matson precisa de campo para progredir. E o Diniz joga um futebol muito compactado. Isso é contra-adaptativo aos jogadores que o Santos tem hoje. Logo, não funciona. Tá? E agora por final do vídeo, vou falar de alguns nomes aí que me agradam. Vai ter um vídeo específicos para isso, tá? Então fiquem tranquilos. Mas vou falar pra mim que tem que ser um técnico que vem pro Santos, que joga um futebol de transição rápida. Então que vai usar sim os pontas, não precisa ter uma posse tão grande, mas pode ser um futebol de imposição. Quem que fazia isso? Sampaoli. Era um futebol rápido, propositivo, ofensivo? Sim, mas era um futebol impositivo, que era de transição rápida, que era lançando as pontas, que era usando a velocidade dos seus jogadores, e a aproximação? Tinha, mas não era uma aproximação para prender a bola, e sim para circular e sempre lançar no ponto futuro, fazendo um jogo posicional, coisa que o Diniz não faz. E o jogador, ele vai para a posição e ali ele recebe a bola. Com o Sampaoli a bola vai para a posição e o jogador depois vai chegar na bola. Isso faz com que a jogada sempre tenha continuidade e não seja tão previsível quanto é com o time do Diniz. Então a gente precisa de um técnico que tenha essa característica e hoje, infelizmente, tem um bom vestiário. Primeiro nome que eu iria falar, os dois primeiros nomes, é claro, vou falar novamente, Fabian Bustos e Pablo Repreto, dois treinadores muito bons, muito bem qualificados, que mudam do estilo reativo, se defendendo mais com os jogadores, montando uma boa defesa e um bom contra-ataque, com uma boa transição, para o futebol propositivo quando tem campo, para dominar o time lá em cima, com posse, com força e com dedicação. Então são técnicos flexíveis e maleáveis e que se adaptam a vários outros países, já saíram de seus países de origem, lutam bastante em outros países, não têm dificuldade, pegam times que estão em crise, vão bem, são técnicos que pra mim são muito bons e não caiam na falácia. Técnico estrangeiro precisa de tempo pra se adaptar. O Voivoda não precisa, Dabove não precisou, Abel Ferreira não precisou. Por que esses precisariam? Não faz sentido. Pra mim são os dois principais nomes. Nomes que o Santos tem mais chance de trazer e são razoavelmente bons. Ceni e Dorival. Os dois ali têm um estilo um pouco mais reativo, mas também vão mais pra cima. O próprio Ceni no Fortaleza, não no Flamengo. No Flamengo ele queria impor um estilo que não é muito legal. Mas no Fortaleza, ele tinha uns jogos que ele fazia com posse de bola, como contra o Ceará, que ele teve 70% de posse de bola. Mas também tinha jogos que ele fazia mais reativo, que ele jogava no contra-ataque. Perfeito, exatamente o que o Santos precisa. Um jogo adaptativo. O Dorival não é tão adaptativo, eu me preocupo, porque quando ele tenta se fechar, a gente geralmente toma gol, mas quando ele busca o ataque, é um ataque transicional rápido, que usa muita velocidade de jogadores. Não à toa, usou o Giovani, usou o Marcos Guilherme, usou o Gabigol nos lados, jogadores mais rápidos para chegar ao ataque. Então, são nomes que me agradariam mais. E por fim, tem os nomes que dizem que até a diretoria já conversou, eu me preocupo, que é Guto Ferreira e Carille. Acho que hoje o Santos não tem uma marcação com qualidade suficiente para isso. Acho que os nossos laterais são avenidas, os nossos volantes, a gente não tem um volante de marcação sequer, então a gente não tem como segurar a defesa do rival. Pô, se a gente pegar o Guto, cara, o Guto usava 3 volantes no time de Fortaleza. O Carille usava 2 ou 3 volantes no Corinthians. Hoje a gente não tem um volante de marcação, isso tem talvez só o Balieiro.
Então não dá pra esses caras virem, porque não combinam com o esquema do Santos. Pra mim, chamar o adversário pra cima é pedir pra tomar gol. Se vierem, eu desejo, é claro, toda a sorte do mundo e eu espero que a minha análise prévia aqui não esteja tão correta, tá bom? Logo mais, então, a partir de amanhã já começa a sair os vídeos falando de técnicos que eu queria vir no Santos. No dia seguinte, vídeos de técnicos que eu não queria vir no Santos. Muito obrigado aí pela audiência, meus queridos. É isso, Diniz caiu e agora eu fui.